Boa noite! Oi, Max, tudo bem com você? Obrigada pela presença. Olá, olá, todos. Hoje nós vamos falar sobre como eliminar nossa sensação de vazio, aquela sensação que a gente tem, sabe? E que a gente não sabe nem explicar muito bem o que que é. Oi, Elton, seja bem-vindo. Stefano, boa noite. Gratidão pela presença de vocês, gratidão pelos comentários, né? Gratidão, né, pela participação, que é tão importante. A gente conversa aqui, a gente fala o que a gente pensa e a gente às vezes fica sem o retorno, o feedback, né? E é tão bom, é tão importante a gente ouvir também. Vocês estão me ouvindo, né? Eu também quero ouvir vocês. É uma troca, né? Enfim, mas é muito bom, eu só agradeço mesmo. Então, hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a sensação de vazio, como eliminar a sensação de vazio, mas eu não queria trazer aqui aquela ideia de, ai, vamos eliminar, né, vamos exterminar, vamos arrancar pela raiz. Não é bem essa ideia, apesar de que também é válido, né? O importante é o resultado. Mas eu queria trazer uma ideia um pouco mais sutil, um pouco mais suave. Eu queria trazer... Oi, Marcos, boa noite. Eu queria trazer a ideia de eliminar a sensação de vazio para a gente substituir essa sensação de vazio, né, por uma sensação de preenchimento. Não ficar com aquela angústia, com aquela sensação de que eu não sei de onde veio, eu não sei explicar. Muitas vezes a gente não sabe compreender o que está acontecendo. Boa noite, Lobato. Débora Lobato, seja bem-vinda. Então, essa sensação que às vezes a gente tem e que muitas vezes a gente não sabe explicar, entendeu? A gente não sabe explicar o porquê, a gente não sabe explicar de onde veio, a gente não sabe entender, a gente só sente. E é tão difícil até falar isso, né? Eu tô sentindo um vazio. E a pessoa fala, mas como? Não sei explicar, é um vazio, é uma procura, é uma busca de algo que a gente sente que está faltando, mas a gente não sabe explicar o quê. E é tão difícil quando a gente sente um vazio, quer dizer, o vazio é a falta, né? A gente sente um vazio, a gente sente que está faltando alguma coisa e a gente não sabe o que é. Porque se a gente soubesse, era muito mais fácil de resolver. Eu ia procurar aquilo que eu estou sentindo que está faltando, né? Por mais que às vezes seja um pouquinho mais difícil, mas sabendo o que você percebe que te falta, você vai atrás, você vai buscar, você vai dar um jeito, você vai batalhar por aquilo. E quando você não sabe o que é? E quando é só a sensação que te invade? O que será que as suas emoções estão querendo dizer para você? O que será que o seu corpo, o seu coração está querendo falar com você? Como o seu corpo se comunica com você? Né? Então, às vezes, essa comunicação, essa sensação, esse vazio, essa falta de explicação, ela vem como uma onda e às vezes se instala. E a gente entra num momento de introspecção para que a gente possa tentar acessar o que realmente a gente sente falta. Bom, agora eu vou passar, né? Essa foi uma introdução que eu quis dar para a gente tentar entender essa sensação. Eu acredito que todas as pessoas já tenham sentido a sensação de vazio,
é o vazio emocional, é o vazio sentimental, né? É um vazio espiritual, mas incomoda, é alguma coisa que incomoda sentir. E a gente quer tentar tirar aquilo, né? Como se a gente estivesse precisando arrancar aquilo de dentro da gente, porque pesa sentir esse vazio. E é engraçado, né? É uma coisa até controversa, porque é um vazio que pesa. Oi, Tia Neda, seja bem-vinda, boa noite. É um vazio, ou seja, um nada, mas pesa dentro da gente, pesa bem aqui no peito, bem no coração. Então, o que eu quero trazer para vocês, né, como uma reflexão? E é bem uma reflexão mesmo. Hoje é aquilo que a gente vai viajar, nossa mente vai abrir e vai alcançar, sabe, outros patamares para que a gente possa chegar no ponto mais sutil do nosso ser. Se nós temos essa sensação de vazio, onde muitas vezes a gente não sabe explicar, a maioria das vezes a gente não sabe explicar o porquê ou o que é, a gente não consegue nem explicar para outra pessoa o que essa falta, né? A falta de alguma coisa. Se a gente for parar para pensar, o que falta em nós? O que está faltando em nós? Engraçado que ontem eu fiz um outro vídeo que fala um pouquinho também, né? De falta, de escassez, mas de uma forma completamente diferente. O que falta? Então eu quero que você se pergunte. É uma reflexão muito sutil que eu quero que você comece a pensar a partir de agora. Se você está sentindo isso, para você se perguntar o que eu sinto, por que eu estou sentindo isso e que falta é essa, que angústia é essa, que sentimento de aperto no peito é esse que não para. O que está faltando em mim? O que está faltando em mim? E se a gente for analisar, nós somos seres completos. Tudo nosso é completo. Lembra que eu falei ontem? Nós fazemos parte do todo, nós somos uma parte do todo, então nós também temos tudo, né? Porque o todo engloba tudo e qualquer coisa. É a mesma coisa do oceano, que você tira uma gota do oceano. Ela não deixa de ser parte do oceano. Ela é uma gota, individualizada. Mas ela veio a partir dali. Dentro dessa gota tem oceano. Dentro daquela gota tem oceano. Tem aquela imensidão de água, de mar, né? Então, tudo que tem naquela imensidão também tem naquela gota, em quantidades menores. Oi, Léo, seja bem-vindo. Renata, seja bem-vinda. Então, por isso que hoje eu tô trazendo uma reflexão bem, sabe, bem sutil, para que a gente se pergunte: o que está faltando em mim, que eu estou sentindo? Por que eu estou tendo esse sentimento, essas emoções, se no fundo, não existe falta? Não existe falta, porque nós somos parte do todo. A gotinha do oceano nos representa. O oceano é tudo, todo o universo, toda abundância, né? Todo amor, todo preenchimento.
Então, se nós estamos preenchidos com tudo, não nos falta nada. Não existe isso, a falta. Essa sensação, né, de aperto no peito, de angústia, né, de vazio que a gente sente, muitas vezes o seu corpo, né, ele começa a reagir de formas diferentes a algumas lembranças, algumas emoções, alguma lembrança do passado, principalmente, algo que você viveu e que você sente falta, sente saudade, alguém que se foi. Só que acontece que o ser humano faz parte da vida do ser humano sentir, né, falta, mas tendo a consciência que é uma falta de uma emoção, é uma falta de sentir, de repente, mais prazer na vida. E não é uma falta de verdade, porque somos seres completos, somos parte de tudo. Então, tudo está inserido em nós. Essa busca, né? Muitas pessoas passam a vida buscando algo, né, que ele considera que falta. Tem alguma coisa faltando em mim e minha vida é uma eterna busca. Uma vez eu escrevi no meu Instagram, quem não me segue, começa a me seguir agora porque, né, tem muitas postagens que são muito legais, muito importantes, né, para o nosso desenvolvimento. E uma vez eu postei um entendimento em forma de uma poesia, né, onde eu falava buscadores, né, porque as pessoas que estão sempre nessa busca do desenvolvimento pessoal, nessa busca de sempre se melhorar, nós nos chamamos, nos auto-intitulamos buscadores. Então, eu escrevi assim, buscadores, né? Quanta busca você faz, sendo que todas as suas respostas estão dentro de você. Então, eu quis trazer esse assunto do vazio, principalmente nesse mês de setembro, onde a gente é um mês, né, que representa, que fala muito sobre o suicídio. Não é o assunto de hoje, tá? Mas eu quero trazer essa informação como esse vazio de falta, que às vezes falta até o ar. Às vezes a gente não consegue nem respirar direito, porque a gente vai sentindo ondas de angústia, de tristeza, emoções, e é tanta mistura que a gente não consegue identificar. Quando está muito misturado, a gente não consegue identificar exatamente o que é. Não tem um rótulozinho para a gente ler, não tem a bula para você se entender, sabe? Seria bom se a gente tivesse uma bula, né? Como usar, né? Da gente mesmo, porque aí seria o livro para a gente sair lendo. É a vivência, são as experiências. Então esse vazio, essa sensação do buraco, que está faltando alguma coisa, muitas vezes pode ser algo que você ainda não realizou. Ou, como eu falei, alguma lembrança do passado, alguma emoção. Alguém que se foi. E aí você sente, né, a falta da presença física da pessoa. Da presença física da pessoa. Porque estamos todos conectados. Isso aí não acaba. A nossa conexão, ela não termina, né? Então, a gente continua conectado, mas como a gente tem uma necessidade ainda, né, da matéria, de pegar, de tocar, de sentir, o que é muito válido, porque nós estamos aqui, né, na matéria, então a gente está para viver isso tudo mesmo. A gente sente essa falta. Então, se pergunte o que é
que está me trazendo essa emoção, essa sensação que parece que não acaba, que parece que não tem fim, que parece que me sufoca e que me deixa completamente apagado. Essa sensação que vai como se fosse fechando, é algo que te leva para o introspectivo com tanta força que você às vezes não consegue se abrir mais. Então, reflita que a falta pode ser uma lembrança, porque a falta não existe. E se a gente ficar pensando na falta e buscando algo como se fosse, tudo bem, Marcos, fica à vontade, gratidão pela presença, boa viagem para você, tá bom? Obrigada! Essa falta é aquilo que eu quero falar. Elimine sua falta, não passando a faca, não cortando com agressividade. Em alguns momentos na nossa vida, a gente precisa ter dinamismo, a gente precisa ter rapidez, a gente precisa resolver rápido alguma emoção, alguma sensação, a gente precisa ser assertivo, dinâmico. Outras vezes a gente tem que ser sutil com a gente tem que entender e respeitar os nossos sentimentos, a gente tem que entender o que está passando dentro de você. Não é por acaso que está vindo essa emoção inexplicável, aquela emoção que a gente não consegue traduzir com palavras, é uma emoção que é só sentida. E aí, se você estiver sentindo isso agora, ou no momento que você estiver sentindo isso, não esqueça, coloca a mão no coração, sente seu coração, fecha os olhos, pergunta para você por quê? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo essa angústia? Por que eu estou sentindo esse vazio? O que isso está querendo me dizer? O que eu tenho que deixar ir? O que eu estou tentando segurar? Né? Que emoções estão presas em mim e que eu ainda não consigo libertar? O que eu estou carregando de peso que eu poderia soltar agora? Então sente e percebe e deixa aí. Deixa aí com a tranquilidade de que se algum sentimento seu transbordou de forma tão forte que está como se fosse te sufocando, né, tirando o seu ar, trazendo esse peso, é porque ele está querendo se despedir, está querendo sair de você. E aí você simplesmente deixa partir. Você mesmo pode falar: eu deixo ir todas as emoções, todos os sentimentos, todos os apegos, né? Porque às vezes nós estamos apegados àquela sensação, àquela lembrança, àquela emoção. Às vezes é um apego nosso. A vontade de continuar vivendo aquela situação, aquela lembrança, a vontade de ter aquela pessoa por perto de novo, né? Então, deixa ir, respira, solta. Essa é uma das formas mais simples, né? Porque eu trago aqui nessas lives facilidade e simplicidade da melhor forma possível. Não quer dizer que não tenha qualidade. A simplicidade é simplesmente a gente fazer as coisas de uma forma mais tranquila. A Consuelo está dizendo aqui: eu já senti uma emoção de encontrar com uma certa pessoa na rua e comecei a chorar e não parava. Não sei o tipo de emoção. Consuelo, às vezes a gente não entende. Nem tudo a gente compreende. Nem tudo a gente consegue compreender com as nossas palavras, né? Tem coisas que não são traduzíveis.
Então, é só sentimento. Se você encontrou uma pessoa na rua e aquela onda de emoção veio com tanta força que transbordou pelos seus olhos, viraram lágrimas, é pura emoção. Existe alguma conexão, a gente não tem muita explicação. Não tem muito o que explicar, é só sentir e deixar ir. Pode ser alguma conexão muito maior que você teve com essa pessoa em algum momento da sua vida. Pode ser um reencontro, né, energético, alguma coisa que as energias, né, se entrelaçaram novamente de uma forma tão forte que você sentiu no seu corpo. Porque o corpo também tem uma conexão com o nosso sentimento, né? Eles são separados, mas juntos, junto e misturado. Então, essas emoções que vêm, essas situações que a gente passa, às vezes a gente quer porque quer encontrar uma explicação lógica, mas não está aqui. Como dizem, né? Não está no cabeção, está no coração. Não está no cabeção, está no coração. É só sentir. É outra linguagem. Não é a linguagem da lógica, do entendimento, que é maravilhoso também. Cada um tem o seu papel. Cada um, né, tem a sua forma de trabalho. Cada um tem o seu cargo. É do nosso conhecimento que o vazio não é bom, porque de repente estamos lá. Não é que o vazio seja bom ou ruim, sabe, Stefano? Não tem o julgamento do vazio. E quem foi que estabeleceu que o vazio é ruim? E por que tantas pessoas buscam se esvaziar, né? Então, tudo vai depender. O que a gente não pode é pensar que a gente não é por inteiro, que a gente é uma parte e que tá faltando alguma coisa. Sabe aquela sensação? Tá faltando alguma coisa não sei o que, tá faltando alguma coisa não sei o que, e aí você começa a gerar esse vazio em você. Você começa a alimentar uma sensação de vazio que não é aquele vazio da tranquilidade, não é aquele vazio da paz, é o vazio da falta. E aí quando a gente se fixa nisso, isso se materializa, isso se revela como realmente uma coisa que não está te fazendo bem, porque não é uma sensação boa. Definitivamente não é uma sensação prazerosa sentir essa falta. É muito melhor a gente sentir, porque não é uma sensação, não tem explicação, então sente. Por que o seu coração está batendo diferente? Por que essas emoções estão te sufocando? Por que você está sentindo tudo isso de uma forma inexplicável? Por que essa tristeza está dentro de você e você não consegue sair disso, como se você estivesse se afogando nisso tudo? Sair, eliminar isso tudo, essa sensação, é você olhar para você com verdade. É você olhar para você e para suas emoções, para os seus sentimentos com verdade. Eu estou sentindo isso agora, eu não compreendo racionalmente o que é, mas eu sei que existe alguma coisa, porque se não existisse eu não estaria sentindo isso. Então, mesmo que, você pode até falar isso, mesmo que eu não entenda, mesmo que a minha lógica não alcance, mas o meu sentimento já existe. Então eu deixo ir, eu honro esse sentimento, eu honro essa sensação, eu honro essa emoção, mas eu sigo em frente e deixo ir. Você pode até pensar algo parecido, não precisa ser igual a isso, mas é perceber e soltar. Perceber e soltar. O soltar é
libertar sempre é uma liberdade, porque nós não somos presos, nossos sentimentos não podem ser presos também dentro de nós, senão eles nos sufocam. Nada no mundo nem nesse universo gosta da prisão. Ninguém quer estar na prisão, nem o seu sentimento, nem suas lembranças. Lembranças existem, vão existir. Mas quando a gente prende elas e fica com elas lá, ó, né? Como se a gente tivesse um bichinho, um cachorrinho, onde você coloca uma coleira e sai passeando, aquilo vai se voltar contra você um dia, porque vai pesar. Tudo que pesa a gente tem que deixar ir. Tudo que pesa a gente tem que deixar ir. As pedras que a gente vai catando no meio do caminho, a gente tem que soltar. A gente vive uma experiência, não vamos esquecer disso. A vida é feita de experiências. E o que você vai tirar dessas experiências são as histórias que a gente tem para contar. O que a gente vai entender, né, do que eu tô vendo, do que eu tô percebendo e do que eu tô sentindo, é que vai fazer parte de mim. Mas não está preso a mim. Né? Nós não somos guardiões, né, de prisões. Nós somos os libertadores da liberdade, de tudo, inclusive do nosso sentimento, das nossas emoções, de nós mesmos. Quantos de nós, né, somos os nossos próprios tomadores de conta lá do cadeado lá, esqueci o nome, aquele que fica lá na prisão que tem todas as chaves. Às vezes a gente se aprisiona. Então a vida é liberdade, tudo é livre. Quando você tenta prender, o resultado não é bom para você, é uma escolha, mas não é bom. E aí entra a lei, né, da causa e efeito. Se você está gerando isso, é normal que volte a acontecer algo que você também não vai gostar. E aí você vai ter que saber lidar com aquilo. É aquela história. A lei, existe uma lei não tem como ser mudada, porque uma lei é uma lei. Não estou falando de lei dos homens, tá? Estou falando de leis, leis maiores, leis do universo, as leis naturais, né? Então, as leis da física, então, isso tudo existe. Não temos como mudar. Uma lei é uma lei. As leis naturais e não dos homens. Então, a gente tem que entender, perceber, se perceber e deixar ir. A única forma de eliminar, não no sentido agressivo, mas inclusive no sentido mais sutil, é você colocar a mão no seu coração e você falar com toda abertura para o seu sentimento. Mesmo que eu não consiga compreender, eu deixo ir. O que essa emoção quer falar para mim, de alguma forma eu compreendi. Não da forma racional, que a gente quer entender o passo a passo, do porquê que aquilo aconteceu, da onde veio, o que é. Às vezes a gente pensa que para a gente curar alguma emoção, algum sentimento, alguma lembrança, a gente tem que entender ipsilíteres o que está acontecendo. A gente tem que entender racionalmente o passo a passo daquela fórmula, porque como que você chegou nesse resultado? Peraí, eu quero entender como é que é, principalmente as pessoas muito analíticas, muito práticas, muito objetivas, muito racionais. Elas têm uma dificuldade de sentir e perceber. O sentimento é um sentimento, ponto, acabou, não tem explicação. Quando a pessoa está querendo, não, mas eu quero entender de onde veio, por que eu estou sentindo isso, e o que é, será que tem a ver com meu pai, será que tem a ver com a minha mãe, será que tem a ver com a minha infância? Algumas vezes a gente tem um insight do porquê que você está sentindo isso, e aí você tem uma percepção, você tem um flash,
E aí você fala, como se um raio entrasse na sua cabeça e você entendesse. Agora eu entendi. Faz um sentido. Agora eu sei por que estou tendo esse sentimento. Agora eu entendi de onde veio. Mas se você não tem esse insight, se você não acessou isso, não tem problema. Tá tudo bem. Vou repetir. Está tudo bem. Sabe por que está tudo bem? Porque é uma comunicação diferente. É a comunicação do sentimento, é a comunicação da emoção, é a comunicação do seu coração com você e não do seu cérebro. E vou repetir mais uma vez. É uma comunicação que não é do cabeção, é do coração. E a gente tem que respeitar a língua que o nosso coração fala. Que muitas vezes não é a língua que a gente conhece, com muita facilidade, mas a gente pode começar a compreender. Eu uso muito um exemplo, uma metáfora que é de um alienígena. Os nossos sentimentos é como se fosse um alienígena, um ET. E ele, imagina, um ET aparece na tua frente, não sai correndo, não saia correndo, ele quer se comunicar com você. Só que ele não fala a sua língua e você não fala a língua dele, entende? Mas ele tem a comunicação própria dele e você tem a sua comunicação. Quem é que tá certo, quem é que tá errado nessa história? Nenhum dos dois. Cada um se comunica da forma que você quiser. Ou então, não vou muito além de ET, né? Uma pessoa que mora em um país que fala, sei lá, mandarim. Eu não conheço mandarim, talvez um de vocês entenda, mas eu não entendo. Então a pessoa vem falar com você e você não compreende. Vamos dizer que a pessoa também não possa fazer gestos, tá? Porque hoje, se a gente mexer assim as mãos e mostrar alguma coisa, a gente consegue se comunicar em qualquer lugar do mundo. Mas vamos dizer que a pessoa não possa fazer gestos, somente a fala. Você não vai compreender o que ela está dizendo e ela não vai compreender o que você está dizendo. Assim são as nossas emoções e o nosso racional. A gente quer entender o racional com uma língua, mas as nossas emoções se comunicam com uma língua diferente, uma língua estrangeira, desconhecida. É aquele código, né? Porque uma língua é um código. É aquele código que você não sabe o significado daquele símbolo. Você não sabe. Agora, conforme você vai se abrindo para tentar entender, fazendo o seu esforço, dando o seu melhor, você começa a entender que quando você sente isso, fazer a conexão é igual à linguagem. Você começa a fazer a conexão. Se eu tô sentindo um vazio, eu lembrei de alguma coisa, se eu repetir aquilo, eu senti de novo, opa, então é aquilo. Aí você vai entender que é daquela fonte, que isso quer dizer aquilo. E é assim você começa a se comunicar, né, com as suas emoções e entender melhor o que está se passando com você. Então, eliminar esse sentimento é você perceber, é você não entender, mas perceber. É muito, mas muito maior do que o entendimento. É outra comunicação. Por isso que eu digo que hoje a nossa conversa é um nível muito sutil para abrir a mente, para abrir o coração. Perceba o que você está sentindo, só perceba, não entenda se não tiver entendimento. Porque na maioria das vezes a gente não consegue nem explicar o porquê que está sentindo esse vazio. E aí lembre-se, não existe o vazio em você, você faz parte do oceano, lembra? Você é uma gota do oceano, tudo que tem no oceano tem em você. Em quantidades menores, porque está individualizado. Mas se você veio de lá, você faz parte daquilo. Então deixa o sentimento ir, deixa partir. Não aprisiona ele em você. Não fica carregando ele ou tentando entender de onde veio.
para onde vai ou o porquê disso. Você pode tentar entender, mas como uma coisa mais leve, não como um peso, não como se você tivesse preso a isso. Você tem que entender o porquê disso para se livrar disso. Primeiro que você não tem que se livrar de algo que faz parte de você. Você só tem que perceber e liberar. Você tem que perceber e deixar ir. Você tem que perceber e soltar. Soltar de dentro de você. Esvaziar, né? Do lado, da forma positiva. Não esvaziar do vazio da escassez, mas o esvaziar de preenchimento. Entendeu? Então eu quis trazer hoje mais uma reflexão. Todas são reflexões, né? Todas as aulas, todas as lives eu trago uma reflexão. Mas hoje eu quis trazer uma reflexão um pouco mais reflexiva. Um pouquinho mais do que o normal. Algo mais sutil, algo mais suave, algo em outra, sabe? Em outra atmosfera, para que a gente possa também, né, perceber que existem momentos de ação, né, de abrir, e existem momentos de fechar. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Depois de toda essa história, né, de toda essa conversa, né, de vazio, de preenchimento, de falta, e tudo isso, né, que é onde a gente viajou, né, eu quis realmente trazer algo bem aberto, porque quando a gente vai explicar emoções, a gente não pode usar o racional para entender, senão a gente vai distorcer, né? A gente quer entender e a gente então busca uma explicação lógica e a gente coloca um rótulo no sentimento. E às vezes aquele rótulo não cabe ali, não tem nada a ver com aquilo. Nada a ver. Max, muito profundo. Gente, a gente foi no profundo do profundo do fundo do oceano. Só que dentro da gente, no profundo do nosso ser. Se alguém um dia falar para você, olha, eu acabo agora com esse sentimento, isso é muito difícil, porque isso vai depender de você. Não é alguém que vai fazer isso por você. Aliás, tudo na nossa vida, né? Todas as experiências, tudo que a gente passa é da gente. É da gente, não do outro. Então o outro não tem capacidade de fazer alguma coisa. O outro pode te mostrar como. Ele pode te dar um caminho. Ele pode te apontar um lugar que para ele foi fácil, né? Ele pode te conduzir, mas ele não pode fazer por você. Eu sempre falo isso, né? Ninguém pode fazer por você. Só você pode fazer por você. E todo esse trabalho que eu faço, esses vídeos, são para trazer reflexão, para trazer o desenvolvimento do nosso ser, né? O desenvolvimento da nossa concepção de nós mesmos, da mudança do olhar para a gente, né? Do respeito de quem nós somos. É o autorrespeito. É o se honrar, né? Honrar o seu corpo, honrar o seu ser. Seria buscar a verdade de cada um? Sim, a sua verdade, exatamente. É uma das formas, né? Como eu falei, não existe um rótulo que eu vou grudar na minha testa e falar eu sou isso, eu sou aquilo, eu me apresento como. A verdade está dentro de nós. Você sabe, né, Max? A verdade está dentro de nós. Né? O que a gente vive, a vida por fora, é o reflexo do que a gente tem dentro. E aquilo de dentro reflete em quem nós somos, na nossa persona, né, que chama o ego ou persona, e reflete mais um pouco em todas as pessoas que estão à nossa volta. Então, todo mundo que
que faz parte do seu ciclo, né, de pessoas, seja família, sejam amigos, os parentes, todas essas pessoas fazem parte do que está dentro de você. Hoje está profundo. Mas é assim que funciona, né? Então, gente, e com essa sensação de que nós somos completos e que não existe a falta dentro da gente e que a falta nada mais é, não como pouco, tá? Não tô diminuindo isso, muito pelo contrário, é algo muito grandioso. É tão grandioso que vem e traz toda aquela sensação. Somos a árvore que dá frutos, sempre. Quando a gente parar de dar frutos, a gente não tem mais por que estar aqui nessa experiência. A gente vai viver uma outra experiência, mas não dessa forma, de outra forma, né? A gente só se transforma. É uma reciclagem. É uma reciclagem. Tá certo? Então, hoje foi assim. Saiu desse jeito, né? Eu percebo e vou levando. Tem dia que tá mais agitado, tem dia que é energia, tem dia que é força, tem dia que é garra e tem dia que é pra dentro. Então tem dia que a gente grita, que a gente fala alto, que a gente ri e tem dia que a gente olha, baixa um pouco, porque agora baixa o volume, né? Porque agora a conversa é com outra sintonia. Outra sintonia. Então hoje eu quero que vocês levem essa reflexão agora à noite. Reflitam sobre suas emoções, sobre o porquê às vezes você sente esse vazio, qual a lembrança, né, que você às vezes está um pouco apegado demais. Lembrança é também As lembranças são como se fossem selos, né? Eles grudam na gente, porque faz parte. Passou por você? Pá, deu um carimbo. Passou por você, deu outro carimbo. É carimbada, né? A gente é tudo carimbado. E aí a gente vai vivendo. Passei por isso, passei por isso, passei por isso, passei por isso. Cheio de carimbo. Passei por isso. Né? Selo de qualidade. E aí a gente vai entendendo nossos sentimentos, nossas emoções. E vamos vivendo a vida. Porque a vida traz emoções, traz sensações, traz sentimentos à tona. A vida, ela tem uma multiplicidade infinita de situações. E nem tudo a gente consegue descrever, nem tudo a gente consegue entender, nem tudo a gente consegue traduzir. Uma parte dela, inclusive a maior parte dela, é sentir. É muito mais do que o nosso racional. Então entenda, de alguma forma, o que é o sentir para você. O que é o sentir? Por que você está sentindo isso? Da onde veio isso? Onde você capturou isso, que de repente está lá no passado, você está trazendo para o agora? E se for, tá tudo bem. Não tem nada de errado com você. Não tem nada de errado, não se coloque como errado. Não tem nada de errado, muito pelo contrário. É só um sentimento. Ele está trazendo um recado. Se você não conseguir entender no seu racional, só sente e deixa aí. Tá certo? Então é isso. Hoje eu agradeço demais a presença de vocês. Tem alguém que entrou agora, Demendo. Não. Então, acabei de finalizar. Gratidão por ter entrado agora. Assiste o vídeo, assiste essa live. Essa live realmente está em outra sintonia, gente. Atingindo, até eu tô sentindo, atingindo outros níveis de percepções, outras camadas, sabe? Sempre falo, né? Nós somos feitos de várias camadas. Então, outras camadas. Quanto mais longe da nossa matéria, mais sutil é.
Quanto mais longe da nossa matéria, mais sutil é. Então, hoje foi bem sutil. Vamos simplesmente não tentar entender, mas sentir, refletir e se tranquilizar. Tá bom? Não eliminar com agressividade, mas deixar ir, soltar. Então, muito obrigada pela participação de todos vocês. Agradeço demais, como sempre. Sou muito grata a todos vocês. Hoje eu postando no meu Instagram, eu percebi que tinha 300 publicações. Eu falei, não acredito. Comecei nessa quarentena, né, a gravar esses vídeos no início com dificuldade. Que quem nunca, né? Quem nunca? A gente tem dificuldade, sim, de expor nossas ideias, de falar, de gravar um vídeo, de ter o receio, né? Quem vai receber, quem vai entender. Por isso que também eu postei hoje, né? Às vezes eu penso diferente de outras pessoas, mas eu sigo o meu caminho, mesmo pensando diferente, porque é o que pra mim hoje faz sentido. E eu também sigo mudando de ideia, porque eu sou ser humano. E a gente muda de ideia sim, né? Só não muda de ideia quem tá parado no tempo, e nós não estamos. Então, hoje foi uma super reflexão sobre vida, sentimento, né? Percepção, entendimento, né? O sutil. Hoje o assunto foi pro lado do sutil, tá bom? Gratidão. Quem puder, compartilha, né? Porque tem tanto conteúdo legal, tem tantos vídeos. Eu acho que tem mais de 100 horas de vídeos. Deve ter mais de 100 horas, eu ainda não contabilizei porque eu vi isso agora. Deve ter mais de 100 horas de vídeo, ou seja, é um curso completo para vocês. Quem quiser assistir todos os vídeos, eu indico sim, porque cada um traz uma mensagem. Cada um traz uma reflexão. E assim a gente vai construindo nossas ideias. E aqui eu não quero que ninguém pense igual a mim. Eu quero que cada um tenha o seu insight. Cada um pense da sua forma. Não é para copiar, né? É para entender como o outro pensa, para você conseguir compreender dentro de você como aquilo vai sair, né? Qual o resultado daquilo em você. Tá bom? Então, muito obrigada, compartilhem sim, né? Por favor, até para fazer o canal crescer, porque o Instagram ele entende que é importante. Gratidão, Débora, por sua presença. Gratidão, eu agradeço. Stefano que te convidou, né? Stefano já é de casa, né? Stefano, Max, são muito queridos porque eles contribuem demais. E seja muito bem-vinda, tá, Débora? Seja muito bem-vinda, todos vocês. Todos vocês. Minha tia Neda, não sei se ela ainda tá aí ou se saiu, mas ela também participa de todos. Tia Neda, não sei se você tá aí, mas um beijo. Então, todas as pessoas que param para ouvir, porque isso é importante. É o momento que você tem para refletir mesmo. E a gente precisa disso. Se a gente só estiver vivendo e atropelando a vida e as coisas, a gente não consegue se entender e evoluir melhor, porque a evolução acontece, né? Lu também, um beijo, Lu. Todos aqui, né, são muito amigos e muito queridos, então só agradeço. Muito obrigada, compartilhe. Eu também tenho um canal no YouTube. YouTube funciona parecido também com o Instagram, não é igual, mas é parecido. Quanto mais o canal é visto, quanto mais é comentado, quanto mais é compartilhado, mais ele entende que é um assunto relevante. E aí ele vai compartilhar naturalmente com outras pessoas. Então, eu quero poder acessar, né, a minha voz, o que eu penso. Quero que chegue para todas as pessoas que estejam precisando ouvir tudo isso. Né? Então, assim, quanto mais pessoas a gente puder compartilhar, eu inclusive entendo como um gesto de carinho, um gesto de amor. Porque para quem eu quero bem, eu vou compartilhar um assunto que eu acho que vai fazer diferença. Né? Para quem eu quero bem, eu vou compartilhar. Meu belo despertar, gratidão, gratidão. Entrou agora, assiste a live desde o início,
porque hoje a live foi bem, sabe, bem do nível que a gente gosta. Tá bom, Bia? Então, olha, um beijo, gratidão a todos. Muito obrigada. Amanhã a gente volta com outra energia, de outra forma, porque cada dia, cada hora, né, a gente tá de um jeito diferente. Nós somos assim, né? A pluralidade de tudo está dentro de nós. Então, a cada momento, a cada instante, a gente se mostra de uma forma diferente, com energia diferente, e assim a gente vai vivendo a vida, porque a vida tá aí para ser vivida, tá bom? Muito obrigada, um beijo e até amanhã com mais uma reflexão aí. Beijo. Tchau, tchau a todos. Pessoal do Instagram, ou do YouTube, já tô chamando de Instagram. Pessoal do YouTube, gratidão também pela sua participação, gratidão por ter ouvido, né, tudo isso. E eu fico muito feliz com a presença de todos vocês. Compartilhem, cliquem no sininho para vocês receberem todos os vídeos e até a próxima. Obrigada.